Sabia que tudo que o Estado faz destrói riqueza? Tu acha que não? Tu duvida? Pois eu vou explicar. Então tu assiste até o final do vídeo aí. E se tu ainda discordar de mim, tu comenta aqui embaixo. Pode até me chamar de burro, mas tu tem que dizer o que foi que eu falei que é burrice e por que que é burrice, beleza? Tudo que o Estado faz destrói riqueza. Então, primeiro vamos conceituar as coisas aqui. O que é riqueza? Riqueza é simplesmente tudo aquilo que tem valor. E existem dois fatores que determinam o valor das coisas. Um deles é a raridade ou a escassez. Quanto mais raro e quanto mais escasso alguma coisa é, mais valor ela tem. E o segundo fator é a utilidade. Quanto mais útil alguma coisa é, mais valor ela tem, né? Então, tudo fácil, tudo beleza, né? Como é que a riqueza é produzida, então? De duas maneiras. A primeira maneira é a produção. Produção é simplesmente você pegar uma coisa e transformar em outra coisa, certo? E quando alguém se dá o trabalho de produzir, essa pessoa tem o objetivo de fazer algo útil, não é? Então, como eu acabei de falar, a utilidade é um dos fatores que determina o valor das coisas. Então, quando eu produzo algo útil. E se eu produzo algo útil, eu agrego valor. E quando eu agrego valor, eu gero riqueza, não é? É possível sim eu produzir algo inútil ou algo que tenha menos valor do que aquilo que eu utilizei para produzi-lo, né? Então, nesse caso, eu estaria destruindo riqueza. Mas, via de regra, não é o que acontece, pois todo mundo que tem o trabalho de produzir alguma coisa, né, busca fazer algo útil, né? A não ser que você seja o Estado, né? Mas aí deixa pra lá, né? Por exemplo, você está peladão numa ilha deserta, né? Você está caminhando, sentindo a brisa e você encontra no chão jogadas sem dono umas pedras. E você vai homesteadear essas pedras. Homestead é o ato de você se apropriar de alguma coisa sem dono, misturando o seu trabalho a essa coisa. Então você vai se apropriar das pedras, misturando o seu trabalho a essas pedras. Você vai pegar a pedra e vai lascar, vai talhar a pedra, não é? Moldar, bater uma pedra na outra, bater, talhar, até você produzir uma faca de pedra. Agora você tem uma faca de pedra, agora sim, rapaz, você tem novas possibilidades, você ganhou uma skill de cortar. Você pode cortar galhos, você pode cortar palha, mato, né? Você pode usar essa faca de pedra para se defender de animais selvagens, perigosos. Você pode caçar animais com essa faca, você pode abrir o bucho desses animais para tirar as entranhas, para se alimentar, porque é muito delicioso, é muito nutritivo, né? As entranhas dos animais. Então essa faca que você produziu é muito útil para você. Isso é útil, ela tem muito valor, né? Você produziu riqueza, você está mais rico, você lucrou, né? O seu tesouro é essa faca, né? Você está muito melhor do que você estava antes sem essa faca. E você pode cortar galhos, como eu falei, pegar esse galho e pegar palha e fazer uma casinha de palha, uma barraquinha de palha para você morar, né, para você se abrigar, né, das intempéries. Né? Agora você está mais rico ainda, você está com a vida melhor ainda, com a sua casinha, você realizou o sonho da casa própria, né, que é o sonho de muitos brasileiros que penam e não conseguem ter a sua casinha. Você aqui nessa ilha deserta, com o seu trabalho e a sua faca, você conseguiu produzir a sua casinha também, né, sem o Estado atrapalhando. Deixa pra lá ver. Então você agora pode fazer uma machadinha com galhos também e pedras, né? Você junta e faz uma machadinha que já lhe dá outras possibilidades, né? Já lhe dá outros meios de produção, né? Agora, além de cortar galhos, você pode cortar troncos de árvores, né? Você tem acesso à madeira bruta. E agora você pode fazer móveis para sua casa de madeira talhada, né? Você pode fazer uma mesa. Olha, agora o seu patrimônio está maior ainda, está aumentando. Você está acumulando capital, né, seu capitalista safadão.
Então você agora já tem uma casa mobiliada. E você pode fazer outros móveis com a ajuda de outras ferramentas que você pode produzir, né? Com mais madeira. Você, nobre camponês de bom coração, vai ao bosque catar mais lenha e você se depara com uma coisa muito inusitada. No meio do mato, no meio da selva, no meio do nada, no meio do tempo, você encontra lá, adivinha o quê? Uma mesa, igualzinha a que você acabou de produzir. Igualzinha, idêntica, né? Poxa, isso é uma puta falta de sacanagem. Você teve tanto trabalho de produzir uma mesa, né, talhada madeira com ferramentas de pedra. Agora você encontra uma mesa já produzidinha aqui. Né? Se você soubesse que tinha essa mesa aqui, você não tinha tido tanto trabalho para produzir a sua mesa, né? E agora você não precisa mais de mesa. A mesa que você produziu, ela já atende a todas as suas necessidades. Você não precisa de outra mesa, né? Você tem pouquinha coisa, todas as suas coisas já estão on the table lá na sua mesa. Você não precisa de outra mesa, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa mesa e vai desmontar ela para fazer uma cadeira, que é o que você queria. Você queria a madeira para fazer a cadeira. Então essa historinha é só para exemplificar uma coisa, que o valor é algo subjetivo, não é? O exemplo diz o quê? Que duas mesas iguais, idênticas, têm valor diferentes, não é? A minha primeira mesa é muito útil para mim, não é? E o valor deriva da utilidade. Ela era muito útil para mim, dou muito valor à minha mesa, mas uma segunda mesa não é? A primeira coisa que eu fiz quando eu tive acesso à madeira foi uma mesa, porque eu julgava que seria o melhor uso que eu podia fazer da madeira, né? Que seria a coisa mais útil que eu poderia fazer, e não uma cadeira. Mas agora eu achei uma mesa igual e eu prefiro a cadeira. Eu vou desmontar a mesa para fazer uma cadeira, porque eu prefiro a cadeira do que uma segunda mesa. Mas a minha primeira mesa, eu preferia ter ela ao ter uma cadeira. Certo? Então, duas mesas iguais têm valor diferentes. Beleza? Então, isso serve também para exemplificar uma coisa. Isso é o que diz a teoria da utilidade marginal decrescente de Carl, adivinha quem? Carl Sagan? Não vou. Carl Menger. A teoria da utilidade marginal decrescente de Carl Menger, ela refuta a teoria de Karl Marx, a teoria do valor-trabalho de Karl Marx, certo? A teoria do valor-trabalho de Karl Marx fala que o valor das coisas deriva da quantidade de trabalho necessário para produzir essas coisas, né? Isso é uma idiotice muito grande. Para ele, um bolo de chocolate tem que valer o mesmo do que um bolo de bosta, se os dois tiverem a mesma quantidade de trabalho, precisarem da mesma quantidade de trabalho para ser produzido. Isso não tem lógica nenhuma. Eu não estou em dúvida se esse Marx ele é uma besta, ele é uma anta ou ele é uma topeira. Eu acho que eu vou fazer uma enquete no Face para perguntar a opinião da galera aí. E a teoria da utilidade marginal decrescente de Karl Menger, ela fala o seguinte, que o valor deriva da utilidade e essa utilidade é decrescente. Como a gente viu no exemplo, a utilidade da segunda mesa é menor do que a utilidade da primeira mesa, portanto o seu valor também é menor. E a utilidade de uma terceira mesa seria menor ainda do que o da segunda mesa, né? Então, o valor das coisas é subjetivo porque a utilidade é subjetiva. Uma coisa pode ser útil para mim, mas pode ser inútil para você. Então é subjetivo. E como o valor deriva da utilidade e a utilidade é subjetiva, então o valor é subjetivo também. Beleza? Então isso serve para introduzir a segunda forma de geração de riqueza, que é o que são as trocas voluntárias, certo? O simples fato de você trocar uma coisa por outra pode gerar riqueza, justamente porque o valor é algo subjetivo, que deriva da utilidade. Como eu acabei de falar, uma coisa pode ser útil para mim
e inútil para você. Então pode ter valor para mim e não ter valor para você. Então eu posso estar interessado, uma coisa que você tem pode ser útil para mim e não pode ser útil para você, e não ter utilidade para você. E uma coisa que eu tenho pode ser útil para você e eu também não dou muito valor para ela. Então a gente pode trocar. Então há uma alocação mais eficiente das coisas, não é? E isso gera riqueza. Por exemplo, quando eu compro um pão, eu troco o meu dinheiro pelo pão. E o padeiro troca o pão pelo meu dinheiro. Porque o padeiro prefere o meu dinheiro do que o pão. E eu prefiro o pão do que o meu dinheiro, né? O padeiro tem muito pão e ele quer dinheiro. E eu tenho dinheiro e quero pão, né? Eu estou com fome, eu quero comer pão, eu não posso comer o dinheiro, né? Então, quando a gente troca, os dois saem ganhando. Os dois saem ganhando. Porque eu recebo aquilo que eu quero, que é o pão, e o padeiro recebe aquilo que ele quer, que é o dinheiro. Não tem aquela historinha que os comunistas falam que para eu lucrar, para alguém lucrar, uma parte lucrar, a outra parte tem que perder. Isso é uma conversa fiada, certo? Que de tanto repetirem, as pessoas acreditam. Mas toda troca voluntária é um esquema de ganha-ganha. As duas partes saem ganhando, certo? As duas partes saem no lucro, ficam numa posição melhor, certo? Mas uma coisa interessante, eu acabei de falar que a teoria da utilidade marginal diz que uma segunda coisa tem menos valor do que a primeira e a terceira tem menos valor do que a segunda. Então por que que o padeiro produz pão, mais pão, mais pão, se cada pão vai tendo cada vez menos valor? Será que isso é uma coisa inteligente para eles fazer? É a coisa mais inteligente que ele pode fazer. Isso se chama especialização e isso contribui também com a divisão do trabalho, certo? As coisas têm, os pães que ele vai fazendo tem cada vez menos valor para ele, né? Mas para as outras pessoas que demandam o pão dele não, certo? Ele tem muito pão, cada pão tem menos valor para ele, mas as pessoas que não têm pão valorizam o pão dele, né? Certo? E quando ele se especializa, ele está ganhando experiência, né, na produção de pão. Ele consegue fazer um pão de maior qualidade, né, que tem mais valor, que pode-se dizer que é mais útil. Um pão de boa qualidade é mais útil do que um pão de baixa qualidade. Então, o pão de maior qualidade tem mais valor, né? Ele consegue fazer um pão de mais valor e ele consegue fazer em menos tempo e com menos desperdício de material. Ele está se especializando na fabricação de pães. E eu posso me especializar na fabricação de mesa, né? Muito provavelmente a primeira mesa que eu fiz foi uma porcaria, né? Foi uma merda. E talvez eu tenha demorado uma semana para fazer a porcaria da minha mesa. E eu talvez tenha desperdiçado muita madeira. E eu, quando acabei, eu vi aquela porcaria que eu tinha feito, ainda era uma mesa, né? Aí eu pensei, acho que eu posso fazer melhor. Então eu vou fazer outra mesa aqui, que essa aqui não está muito boa não. Aí, quando eu acabei, eu me dei conta que eu fiz em metade do tempo, né? Eu tinha demorado uma semana, eu fiz 3 dias, eu acabei de fazer a mesa e ela ficou mais bem feita e eu usei menos madeira, né? Eu desperdicei menos madeira na produção dessa mesa, né? Aí eu me animei, né? Olha, que mesa bacana que essa que eu fiz, acho que acho que dá para melhorar mais ainda. Aí eu comecei a fazer mesa, me especializei, né? Fiquei craque. Agora sou um fazendeiro de mesa nível 50. Eu consigo fazer uma mesa assim em 1 hora e uma mesa filé mesmo, muito bem feita e com um desperdício muito baixo, né? E essa minha primeira mesa que eu tinha feito, eu mandei um avaliador avaliar o valor dela. Aí disse que valia 10 centavos. Aí a segunda mesa que eu fiz, ele disse que valia R$ 1. Aí olha aí a diferença aí, valorização de 10 vezes. Mas hoje eu consigo fazer uma mesa em 1 hora e vender por R$ 500, certo? Então é a maneira mais eficiente de gerar valor, né? Não ia dar certo se eu quisesse fazer a mesa, quisesse fazer o sapato, quisesse fazer a minha camisa, quisesse fazer o chapéu. Cada um ia demorar uma semana e ia ficar uma merda e ia desperdiçar, né? Muito melhor agora eu faço uma mesa em 1 hora, eu vendo por R$ 500, aí eu compro um chapéu bom, um sapato bom
e uma calça boa, não é? Muito melhor do que eu produzir tudo isso mesmo. Eu me especializei, né? Eu vi o que é que dá certo aqui, o que é que eu sou bom de fazer, o que é que talvez eu consiga fazer com uma qualidade boa, que as pessoas se interessem, que as pessoas deem valor àquilo que eu produzo. Eu acho que mesa está dando bom, né? Então eu vou me especializar em fazer mesa. E é a melhor coisa que eu posso fazer, a coisa mais inteligente que eu posso fazer. Muito ao contrário dos políticos que falam que o Brasil tem que ser independente, que o Brasil tem que saber fazer carro, tem que saber fazer celular, tem que fazer coisas eletrônicas de última geração, não sei o que, tem que ser independente, tem que fazer tudo, né? Isso é uma idiotice. Da mesma forma do exemplo que eu acabei de dar, não é inteligente eu querer fazer tudo. Tenho que me especializar naquilo que eu faço melhor, que vou gerar mais valor, né? Os políticos dizem que tem que fazer tudo, né? Os produtos brasileiros são uma porcaria e tem um desperdício, portanto tem custos e tem imposto e sai um preço muito alto por uma porcaria e ele proíbe a gente de comprar as coisas que são boas, que têm qualidade e são baratas, não é? Ele subsidia a produção de coisas de baixa qualidade e para vender caro e proíbe a população de comprar coisas, não é, de boa qualidade e baratas. E ele, assim o Estado está destruindo a riqueza, porque eu poderia trabalhar menos, né, para comprar as coisas mais baratas e de maior qualidade, mas o Estado me força a comprar coisa cara e de baixa qualidade, com o pretexto de que o Brasil tem que ser independente. Isso é uma idiotice. Outra desculpa é que nós temos que estimular a indústria nacional, né? Tá, beleza. Quem acha que é necessário que a indústria nacional seja estimulada, que compre os produtos nacionais. Mas o negócio é que o Estado acha que tem que obrigar todo mundo a fazer isso. Aí é sacanagem, né? Então esse é um exemplo de como o Estado destrói a riqueza. Mas eu falei, né, no começo do vídeo que tudo que o Estado faz destrói a riqueza, né? Por quê? O que é que o Estado faz? Ele não produz nada. O que ele faz são leis, né, que são regulações de como a gente tem que produzir e de como a gente tem que trocar. E essas regulações são proibições, né, e restrições. E se ele proíbe ou restringe a produção e as trocas voluntárias, então ele está proibindo e restringindo a criação de riqueza. E só existe uma lei que é útil, né, que é a lei de propriedade privada. É a única lei legítima que existe. Então, a única forma de o Estado fazer uma lei útil seria se ela dissesse a mesma coisa que a lei de propriedade privada diz, né? Mas isso aí não seria útil porque seria uma redundância, né? Qual é a utilidade de uma lei que só diz o que outra lei já diz? Nenhuma. Então é impossível o Estado criar uma lei útil. Mas aí tu vai dizer, não, mas o Estado ele tem que regular as empresas, né? Porque senão elas vão criar monopólios e vão explorar as pessoas, né? Então a regulação do Estado, das empresas é uma coisa útil. Mas será mesmo? Eu vou te mandar a real aqui, ó. Toda regulação e toda proibição estatal é, na verdade, uma reserva de mercado, certo? E também porque o Estado ele não consegue proibir de verdade as coisas, nada. Ele não consegue proibir nada. Por exemplo, são as drogas que são proibidas, né? Mas todo canto tem uma boca de fumo, tem os traficantes vendendo, né, drogas, né? E as armas que são altamente reguladas, também tem bandido armado aí, né? Com armas ilegais, né? Para todo lado também. As farmácias, né, que poderiam vender drogas, né? Elas não vendem porque é proibido, mas só que os traficantes eles vendem, né? Então as drogas elas estão reservadas para os traficantes. E as armas, né, que um cidadão comum poderia ter, gostaria de ter para se defender, ele não tem porque é proibido, né? Ele respeita a lei, né? Mas o bandido, ele está armado, né? Porque a, as armas elas estão reservadas para os bandidos. Não? Toda proibição, toda regulação, uma reserva de mercado. Mas a pergunta foi sobre a regulação das empresas, né? Também são reserva de mercado. Um exemplo é daquele caso das carnes com papelão, né? A empresa que tinha carne com papelão era a mesma empresa que na propaganda dizia, olha,
exija a carne da nossa marca, porque é a única que tem o selo federal, né? A única que atende às exigências do Estado, né? As regulações, né? Mas ela não atendia, né? Que ela vendia mesmo a carne adulterada. Na verdade, ela comprou, né, o Estado para fazer vista grossa, né, da carne e só regular a carne das outras, né? Então, isso que acontece, as empresas, elas compram o Estado, né, para favorecê-las e para ferrar a concorrência, né? Ou elas fazem isso, né, de comprar o Estado para fazer vista grossa e nem ela mesma, né, atende à regulação, ou então ela compra uma lei que diga, ó, só pode ser produzido esse produto se for desse jeito que a gente produz, né? E é só ela que produz desse jeito. Então ela tem um monopólio, né? Todas as outras estão fora. E o que é um monopólio? O monopólio é um direito de você vender um produto com má qualidade e um alto preço, né? E o monopólio é uma concessão estatal, né? E essa concessão, né, só existe, né, com regulação. O monopólio só existe com regulação, né? Porque num livre mercado, se uma empresa fosse vender um produto de baixa qualidade a um alto preço, bastava outra empresa aparecer no mercado vendendo o mesmo produto com uma qualidade melhor e um preço baixo, né? Aí todo mundo ia comprar dessa empresa e a outra não ia vender mais, né? Não conseguia vender mais, ia falir, né? E também tem os monopólios do Estado, né? Estatais, né? Que são a Petrobras, e são os Correios, né? Também é fruto do Estado. No livre mercado não existe monopólio. Então, não tem que ter regulação para evitar o monopólio, ao contrário, né? Só tem monopólio porque tem regulação. E quando aparece uma empresa dessa, né, abusiva, os socialistas e os capitalistas, os comunistas, eles botam a culpa no capitalismo, né? Mas o nome disso não é capitalismo. O nome disso, quando uma empresa compra favores do Estado, né? O nome disso é corporativismo. Mas, na verdade, o termo capitalismo foi cunhado por Karl Marx, né? E era um termo pejorativo. Então, o adequado seria a gente chamar de livre mercado, né? O livre mercado é o mercado sem interferência do Estado, né? Livre de regulação estatal. E isso é o que a gente gostaria de ver, né? E a outra forma de o Estado destruir riqueza, e essa que os socialistas e os comunistas vão pirar o cabeção, são os direitos trabalhistas, certo? Os direitos trabalhistas também destroem riqueza, porque eles que causam o desemprego. Por exemplo, se eu estou andando na rua e eu ofereço um emprego para um cidadão, eu digo, amigo, você quer trabalhar para mim? Eu te pago R$ 600 por mês. Ele disse, opa, na hora, quando é que a gente pode começar? Aí chega o Estado com a arma, ei, que é isso aí? Epa, isso aí não pode não. Você quer pagar R$ 600 por mês? Não, o salário mínimo é 900 e tem que pagar também INSS, FGTS, férias, 13º, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, seguro-desemprego e tá. Eu disse, mas eu só posso pagar R$ 600, eu não posso ter esses custos todos não. Aí o cara, mas eu também aceito trabalhar, eu aceito receber R$ 600 porque eu tô aqui na pior, rapaz, eu tô desempregado e esse emprego aí vai salvar a minha pele. Aí disse, não, esse cara aí, ele é um explorador, ele vai te escravizar, não pode isso aí não. Aí o cara, mas então vou ter que voltar a pedir esmola, né? Aí o cara poderia estar produzindo alguma coisa de valor, né? Ele está desempregado, ele queria trabalhar, né? Ele aceitava trabalhar, porque um contrato de trabalho também é um exemplo de troca voluntária, né? E as trocas voluntárias, ambas essas partes saem ganhando, né? O cara acreditava, né, que ia dar uma melhorada na vida dele com esse emprego, né? Por isso que ele ia aceitar o emprego, né? Não é o Estado que vai decidir se é bom para ele ou não. Ele ia aceitar porque ele acreditava que ia ser bom, né? E outro exemplo de que o Estado não consegue proibir as coisas, né? É que a maioria dos empregos não é de carteira assinada, não segue a CLT. E graças a Deus, né? Porque se todo mundo só fosse contratar, se fosse pela CLT,
aí o desemprego ia ser mais de 50%, né? E a gente estava pior do que a Zâmbia, né? A gente não ia produzir riqueza nenhuma, né? E esse cara, muito provavelmente, ele vai ficar desempregado para sempre, porque ele é um morador de rua, ele não tem especialização nenhuma, né? Ele não consegue fazer uma mesa em 1 hora e vender por R$ 500, né? Vai demorar uma semana e não vai valer quase nada a mesa dele, né? Então quem é que vai contratar esse cara pagando R$ 900 e mais um bocado de custo trabalhista? Né? Ninguém vai fazer isso porque vai ter prejuízo. Todo mundo sabe que não, que se for pagar tudo isso para esse cara, dar todo esse dinheiro, ele não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo. Então o cara, ninguém vai contratar ele e o cara vai ficar desempregado para sempre e também não vai ter possibilidade de se especializar, né? De melhorar a qualificação dele. Então esse cara está condenado a ficar desempregado para sempre, né? E isso tudo, a culpa disso tudo é regulação estatal, né? E isso só acontece, né? De os patrões decidir, né? Quem é que vai trabalhar. Que se esse cara não quiser, tem quem queira, ele pode chamar outro para que pode pagar barato, que vai aceitar. Isso também, o problema disso é a regulação trabalhista, certo? Por quê? Por que não tem muita vaga, né? Tem muita pouca vaga e tem muita gente querendo trabalhar, né? Por que isso acontece? Porque o que gera a vaga, o que gera o emprego é a empresa, né? E a empresa é muito difícil de ser aberta, né? Hoje em dia. É quase um crime você abrir uma empresa. E é a empresa que gera o emprego, né? Se fosse fácil, se não tivesse tanta regulação, muita gente ia querer abrir a empresa, né? Muita gente ia querer ter o seu negócio, né? Porque as pessoas preferem trabalhar para si próprias do que trabalhar para os outros, né? E se elas abrissem um negócio, né? Muito provavelmente ela ia precisar de mão de obra e ia querer contratar pessoas, né? Então ia ter uma procura por trabalhadores, né? E não por emprego, né? O emprego hoje ele é supervalorizado porque ele é escasso, né? E a escassez, né, é um dos fatores que gera o valor. E tem muito trabalhador, o trabalhador é abundante, né? Então ele não tem valor, né? Ele é barato, né? Então o que causa, novamente, esse problema que os socialistas tanto reclamam é a regulação estatal também, né? Como sempre. E mais uma forma de o Estado destruir riqueza é os impostos, né? A segunda forma de gerar riqueza são as trocas voluntárias. O que é um imposto? Imposto é uma troca involuntária, né? Eu estou pagando por uma coisa que eu não queria ter, né? Muita gente reclama que paga muito imposto e não tem retorno nenhum. Mas eu digo o seguinte, que muita gente paga imposto e o Estado pega o dinheiro desse imposto e vai fazer uma coisa que vai atrapalhar quem pagou o imposto, certo? Aí você vai dizer, não, mas o Estado ele dá um retorno sim, né? Ele faz uma coisa útil com o dinheiro do imposto, né? Eu digo, talvez ele possa fazer uma coisa útil, né? Mas será que é mais útil do que aquilo que você ia fazer com o seu dinheiro, né? E, além de o imposto, ele é uma subtração da propriedade de forma coercitiva, né? Isso aqui é a definição de roubo, né? Então, você está dizendo que o Estado lhe entrega alguma coisa útil. Então, se um ladrão roubasse você e depois lhe desse um pirulito, né? Um pirulito é útil. Então, será que isso ia legitimar o roubo? Né? Isso ainda destrói riqueza, né? O ladrão, lhe roubando, ele destrói riqueza. Né? Então, o Estado também. Então, a única maneira do Estado não destruir riqueza através do imposto seria se ele entregasse uma coisa que valesse mais do que o seu dinheiro, né? Você, com certeza, iria usar esse dinheiro do imposto para trocar por uma coisa que você valorizaria mais, né? Porque você não ia trocar por uma coisa que você valorizaria menos, né? Porque seria uma troca voluntária, e toda troca voluntária gera riqueza. Mas o Estado, muito dificilmente, né? Ele vai gastar o seu dinheiro melhor do que você mesmo, né? Então sempre o Estado vai devolver muito menos, né? Que ainda tem que pagar os políticos, né? Tem outros custos ainda, né? Para ele devolver uma coisa que seria melhor do que aquilo que você ia fazer com o seu dinheiro, isso é quase impossível, né? Eu acho que é impossível, né? Mas aí você vai dizer que mas o Estado ele tem que cobrar o imposto que é para dar educação, saúde e segurança, né? Para quem não consegue pagar, né?
Quem é que não consegue pagar? Esses que estão desempregados porque o Estado proibiu ele de ser contratado, né? Mas se você ainda acha que é útil, né, necessário que o Estado cobre imposto para dar educação, saúde, segurança, esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo, né, que é como o Estado cuida da segurança, né? E o próximo vai ser como o Estado cuida da saúde e da educação, né? Mas se você tiver algum comentário, né, alguma sugestão, ou então pensou em alguma lei que você acha que seja útil, você comenta aqui. Tá? Então, até a próxima. Falou.